Shabbat Shalom a toda a colônia, eu sou Marcelo Pavão do Instituto Recal, você já me conhece. Vou pedir para que você, por favor, divulgue os nossos vídeos, divulgue o nosso canal, clique aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, assim todas as vezes que tiver uma informação nova, você vai estar sendo notificado. Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante em todos os níveis, eu diria assim, tanto no nível com você mesmo, porque existe um diálogo, fala sobre a comunicação, tá? Então a importância da comunicação e os reflexos que a comunicação pode dar de positiva ou negativa. Acredite, o maior problema de todas as organizações não se concentra na tecnologia, não se concentra no processo, se concentra na comunicação. O ser humano ele é um ser sociável, E para que isso aconteça, para que a sociedade aconteça, para que as coisas que nós desejamos ter, fazer, aconteçam, ela passa pelo viés do processo da comunicação. Seja uma comunicação corporal, seja uma comunicação verbal, tá? Então, existe primeiro uma comunicação conosco mesmo, Que assim, será que eu sou capaz? Será que eu não sou capaz? Ao receber uma proposta, eu fico pensando, será que eu devo aceitar? Será que eu não devo aceitar? Será que eu vou dar conta? Não vou dar conta, Então, e esse diálogo, esse processamento interno vai gerar um resultado, tá? E isso acontece com outras pessoas, quando nós vamos nos comunicar com outras pessoas. O viés da comunicação, ela passa, eu vou usar aqui o que eu acho um pouco mais fácil para passar a ideia, que é o da dianética, a comunicação dentro da dianética. A dianética é um estudo, quer dizer, através da mente, tá? Estuda a mente analítica e a mente reativa, basicamente. Então vamos lá. Então nós temos aqui um processo de comunicação. Tá dando para enxergar aí, pessoal? Acho que tá, Bom, processo de comunicação. Então a comunicação ela passa pela lei do triângulo, tá? Então existe Pai, Filho, Espírito Santo, a lei do triângulo, E existem outras leis do triângulo que refletem aí uma ordem. Então a comunicação também passa por isso. Então você tem o C, que é a comunicação em si, que é o processo do diálogo, da informação. Depois ela vai para o R, tá? Então o R que é a realidade e o A é a afinidade. Então a comunicação passa por esses três viés aqui, tá? Eu comunico, aí essa comunicação vai me gerar uma realidade dentro daquilo que eu sei. Essa realidade vai gerar uma emoção, ou seja, o quanto eu tenho a afinidade com aquilo que está acontecendo, com aquilo que está sendo passado no diálogo. Então, o C é o intercâmbio. A comunicação, na verdade, ela é o intercâmbio entre as ideias, tá? Entre as ideias que pode ser comigo mesmo ou com uma outra pessoa. O R é a realidade, ou seja, a coisa sólida. Eu tiro aquilo do mundo das ideias e projeto aquilo em alguma coisa sólida. Por exemplo, eu falo para você manga. O que é que vem à tua mente? Vem uma imagem sólida de um objeto, certo? O objeto está aqui na realidade. Manga pode ser manga de rio, pode ser manga de camisa e pode ser a fruta manga. Tá? Então, o que é que eu imagino? Então, alguém me comunica, eu trago na minha mente uma realidade e depois, por fim, eu tenho a atitude emocional, que é o A. Essa atitude emocional vai fazer com que eu processe agora uma resposta, E que resposta que eu estou dando para isso? Essa resposta, esse processo da comunicação, ela passa por essas três bases. O diálogo, aquilo que eu crio na minha mente, daquela ideia do que a pessoa está falando,
E aí eu gero uma emoção e essa emoção gera um efeito, ou seja, uma resposta. Eu estou passando uma resposta para alguém em cima daquilo que ela está me comunicando. Bom, por aí já dá para ver a complexidade que é um processo de comunicação. Então, quando eu vou falar alguma coisa para alguém, eu tenho que deixar claro primeiro aquilo que eu vou falar, qual é a realidade. Olha, vamos falar um pouco sobre os tipos de manga de camisa. Ok. Então o meu cérebro já começa a pensar, ele tira todos os outros tipos de manga que ele conhece e ele foca somente em manga de camisa. Isso direciona o processo de comunicação, entendeu? Depois que eu começo a me expressar sobre aquilo que é concreto, sobre aquilo que eu quero de fato passar para a pessoa. Por quê? Porque não adianta nada eu estar falando com a pessoa sobre manga e eu estar falando, pensando sobre a manga de camisa, tentando já gerar um monte de informação sobre manga de camisa e a pessoa que está recebendo pensar na manga fruta. Por quê? Porque vai gerar uma resposta ambígua. Eu estou falando uma coisa e a pessoa está entendendo outra. Tá? Isso a gente só está falando de um processo de uma palavra. Você imagina eu querer construir uma ideia toda, um projeto todo, né? Discutir um projeto todo, aonde eu não afino a afinidade com o objeto que eu estou de fato tratando. Se isso não acontece, fica somente no mundo das ideias, cada um imagina aquilo que quer e vai reagir de acordo com aquilo que ela está imaginando, com o concreto dela. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu canso de ver nos processos de coaching, eu canso de ver dentro das empresas uma equipe que não é coesa. Você percebe que o líder não tem equipe na mão. Por que o líder não tem equipe na mão? Porque não consegue fazer um processo de comunicação eficaz, né? Não consegue fazer um processo de comunicação eficaz, trazendo o concreto para todo mundo, para que todo mundo tenha a mesma afinidade. Quando eu consigo fazer um processo de comunicação onde todos entendam exatamente a mesma coisa, as pessoas têm mais afinidade comigo. Então, quando a pessoa tem mais afinidade comigo, o que acontece? A pessoa começa a, já ouviram o termo comprar a minha ideia? E por que ela compra a minha ideia? Por que a pessoa gosta de trabalhar comigo? Por que a pessoa gosta de trabalhar com você? Porque você passa confiança. As pessoas têm duas coisas, confiam em você porque você comunica bem, você comunica com eficácia, você comunica com controle emocional, você comunica com propriedade. E a gente só tem propriedade naquilo que comunica quando a gente conhece bem e tem afinidade com aquilo. Quando eu tenho afinidade com aquilo que eu estou me comunicando, eu consigo de uma forma muito mais fácil criar a realidade. Então todos entendem aquilo que eu estou falando, certo? Quando isso não acontece, começam a ter distúrbios, ou seja, eu falo uma coisa, a pessoa entende outra, trazendo para um relacionamento conjugal. Dentro de um processo terapêutico de programação neurolinguística e dentro do Enneagrama, a coisa se complica um pouco mais. Por quê? Porque o processo de comunicação passa pelo mindset de cada um. O que é o mindset de cada um? O mindset é aquilo que eu tenho na minha mente. E de onde vem isso? Vem da minha criação. Vem do que eu senti e percebi na barriga da mamãe e do papai, como eu fui criado na minha infância, os livros que eu li, as pessoas com as quais eu convivi, como eu aprendi a estudar, como é a minha convivência com os meus parentes, com os meus amigos.
né? O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o conceito da igreja, os dogmas que me foram criados, o meu sistema ético e moral, tudo isso cria na minha mente o meu mindset. O que é o meu mindset? É um mapa de como eu vejo a realidade, que pode necessariamente não ser a mesma forma como o outro vê a mesma realidade. Lembra? Então, quando eu falo manga, manga pode ser uma manga de fruta, como pode ser uma manga de camisa, como pode ser uma manga de rio. Entende? Tudo depende do meu mapa. Então, eu preciso, num processo de comunicação, criar um afinamento entre esses mapas, ou seja, né, criar um afinamento. Eu tenho que mostrar para você, quando eu quero me comunicar com você, eu tenho que mostrar para você, balizar todas as ideias antes, para que você enxergue a mesma coisa que eu. A hora que eu mostrar para você que o que eu quero demonstrar é isso, e eu tenho certeza que a gente está vendo agora a mesma coisa, a gente cria um processo de afinidade. Quando eu crio um processo de afinidade, o meu processo de comunicação se torna muito mais eficaz. Então, quando a gente fala de mindset de pessoas, a gente está falando de enneagrama, de enneatipo. Tem pessoas que têm um tipo de personalidade diferente do outro, e isso vem do aprendizado. Então, se por exemplo, eu sou um enneatipo 1, sou um instintivo, e estou conversando com um enneatipo 5, por exemplo, que é um analítico, eu estou tentando jogar a minha emoção para uma pessoa que é razão. Ele não vai entender. Então eu tenho que criar um método para chegar para aquele cara que eu sei que é razão, tirar a minha emoção, racionalizar aquilo e dar um processo racional para ele. Porque é assim que ele aprendeu a interpretar as coisas. Então ele interpreta as coisas de uma forma mais racional e eu sou mais emocional. Então às vezes a pessoa pode se sentir ofendida da forma com que eu falo com ela, da forma com que eu ajo com ela, com o que o meu corpo está dizendo, porque o corpo não mente, né? Então às vezes a forma de gesticular para ele pode ser um tom mais agressivo e para mim é um processo normal de comunicação. O tom de voz, né? A forma de ir com o corpo, expressar mais, para ele não, porque ele é mais analítico, ele é mais mesa. Então ele quer ter todas as informações, todos os dados. Esses dados têm que ter uma realidade. Essa realidade vai gerar uma afinidade comigo, que vai criar um nível de comunicação mais assertivo. Então, isso dentro de empresa, entre amigos, né? E principalmente entre casais, é importante primeiro entender o mindset da pessoa. Quem é essa pessoa? Como ela aprende, né? Como que a gente passa por esse viés que a Dianética fala sobre comunicação, né? Comunicação, realidade e afinidade. Entendendo qual é o tipo de personalidade dela, porque agora ela é aquele tipo de personalidade. O enneagrama, então, ele vem, por exemplo, nós trabalhamos com o enneagrama, né? O enneagrama vem, por exemplo, para fazer o ajuste fino deste processo de comunicação, para que não exista o quê? O que eu quero evitar? Eu quero evitar o conflito. O que é um conflito? Um conflito, na verdade, um conflito é uma divergência de ideias, que podem ser ideias realmente porque eu não concordo, você é de esquerda, eu sou de direita. E por que você é de esquerda e você é de direita? Porque a minha personalidade, o meu aprendizado, tudo que eu sei, me dá uma racionalização, uma objetificação daquilo que eu acho que é certo. Que é a minha moral e ética, que é diferente da sua. Então o que eu preciso? Entender aonde está esse conflito, onde está essa diferença de ideias, para que eu crie um processo de comunicação onde eu consiga trazer o meu mindset para o seu mindset, dar
algumas ideias, falar algumas coisas para que você entenda como eu estou pensando e aquilo que eu quero comunicar, para que você agora tenha uma afinidade comigo, você diga, agora eu entendi. Então, não pode estar carregado de emoção, eu não posso ser o dono da razão, eu não posso julgar. Então eu tenho que entender qual é o tipo de personalidade da pessoa. Quando a gente traz esse viés para o mapa numerológico cabalístico, a gente começa a entender que existem pessoas diferentes, nós chamamos de missões diferentes. Então, se eu trabalho com uma pessoa de missão diferente, ok, então primeiro, uma missão diferente. Qual é a personalidade dela? Como é que eu chego nesse processo de comunicação? Como que eu faço um racional, um enetipo racional, 5, 6 e 7, conversar com o coração, 2, 3 e 4? Como que eu faço um cara de coração conversar com um instintivo, 8, 9 e 1? Então, é necessário entender o mindset e a personalidade da pessoa primeiro, antes de você construir o seu processo de comunicação. Por quê? Porque você vai ter que trazer a realidade para uma pessoa que tem um mindset diferente, uma personalidade diferente, para que você crie uma afinidade. E a partir desse momento, a gente tem uma comunicação sem conflito. Aí sim eu trago a pessoa junto comigo. Aí sim eu consigo ter uma comunicação mais assertiva. Quer saber como faz isso? Vem com a gente dentro do processo do Enneagrama que você vai entender como trazer o processo de comunicação. Aqui você já teve uma ideia de como ele não é um processo tão simples e por que hoje ele é tão conflituoso consigo mesmo, com outras pessoas. Pessoas perdem amizade por causa de bobeira, por causa de um processo errado de comunicação, e como isso é conflituoso dentro das empresas, porque os profissionais, principalmente alguns que estão na liderança, não conseguem entender esse contexto tão simples que é a comunicação, realidade e afinidade, para trazer a ideia, o mundo das ideias, de forma com que as pessoas de diferentes personalidades comprem isso. Tá? Então, é importante desenvolver e entender o mindset de cada um, a personalidade de cada um, o enneatipo de cada um, o nível de espiritualidade, o nível de comportamento, o nível de controle emocional de cada um, para que se consiga ter uma comunicação mais assertiva, que é a transmissão da ideia, mas aquela transmissão da ideia onde todo mundo realmente veja a mesma coisa. Parece simples, mas não é tão simples assim. Por isso que a comunicação é o maior índice de conflito dentro das organizações. Por isso que as pessoas têm dificuldade em manter uma equipe coesa por causa disso. Por isso que muitos relacionamentos conjugais dão problema por causa disso. Entram em conflito de comunicação, cada um tem um mindset diferente. Então, a pessoa que vai comunicar tem que saber dar a comunicação de acordo com a pessoa que está do outro lado, entendendo o mindset dela e pedindo feedback. Para quê? Para ter certeza que aquilo que você disse a pessoa compreendeu. Tipo, olha, eu estou falando de manga de camisa, ok? Ok, então a gente vai desenvolvendo as ideias. Gostou? É fácil? Não. É fundamental o processo de comunicação para que a gente viva bem em sociedade. Por isso que muitas sociedades elas entram em conflito, porque não conseguem capturar a mesma ideia, tá? Então, esse é um dos principais fatores da importância de se aprender a comunicação. E o viés da comunicação passa pelo viés da personalidade. Entendendo o nível de personalidade, você já tem uma ideia de como é o mindset. Como que a gente faz tudo isso, Marcelo? Como que a gente faz um processo de comunicação eficaz, de acordo com o que você falou, sem um processo de conflito ou com o mínimo de conflito possível? Partindo por duas coisas: um processo de liderança participativa e pelo enneatipo de cada um, conhecendo o enneatipo de cada um. A partir daí, a gente consegue um processo de comunicação mais efetiva. Gostou? Vem entender o Enneagrama com a gente, que você vai aprender a melhorar o processo de comunicação, vai aprender a melhorar o seu processo de oratória. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.